Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te trazer a comparação entre ações e fundos imobiliários para a gente ver qual vale mais a pena em relação a dividendos e também em relação à valorização. Eu sou o Nicolas e esse é um canal de investidor comum para pessoas e investidores comuns. Antes de eu te mostrar essa comparação super top que eu vou trazer aqui, vocês vão ver, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo se você já assistiu os vídeos aqui. Se não assiste, segura aí que no final eu te lembro e aí você faz tudo isso. Beleza? Então, qual será que no final rende mais? Eu vou trazer aqui uma comparação que eu vou pegar uma ação e um fundo imobiliário, e eu vou mostrar já já como vou escolher eles, mas também eu vou trazer resultados reais da minha carteira, né? Que eu tenho tudo documentado na minha carteira, então são os meus resultados mesmo, não é nada no campo da imaginação. Vou trazer então dos meus fundos imobiliários e das minhas ações também para a gente comparar e ver. Mas antes, qual que é a diferença entre ação e fundo imobiliário? Bem, a ação é parte de uma empresa mesmo que você compra quando você compra uma cota. Cota é a menor parte que você pode comprar daquela ação. Então, uma cota de uma ação pode ser desde R$10 até 60, 70. Isso vai variar de empresa para empresa, mas você comprando uma cota, você tem uma partezinha daquela empresa que é sua. Aí essa empresa pode valorizar, se ela tiver lucro, ela pode pegar ou não e distribuir para os acionistas. Isso vai depender da empresa que você comprou, cota. Se ela é uma empresa de crescimento, que ainda está crescendo, a quantidade de dividendos que ela vai distribuir vai ser pouca, porque ela está usando esse dinheiro do lucro para crescer ainda mais. Só que, por outro lado, a ação está valorizando, então você está ganhando dinheiro. Se a empresa já é bem estatizada, já está lá há muito tempo, aí nesse caso provavelmente ela vai ser uma boa pagadora de dividendos, porque ela não tem mais o que fazer com o lucro, ela não tem mais para onde crescer tanto. Então ela pega e distribui para os acionistas. Agora, fundos imobiliários, que tem os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos são a maior parte que eles são como casas mesmo. Então, é como se você tivesse uma casa lá e colocasse para alugar e esse aluguel viesse para sua conta, né? Então, de fundos imobiliários a gente tem galpões logísticos, que as empresas guardam os produtos e para isso elas pagam para o galpão e o galpão te distribui. Prédios comerciais também as empresas alugam para fazer a operação delas, pagam para o prédio distribui. Shoppings, que funciona do mesmo jeito, enfim, tem vários outros também um pouco menos desconhecidos, como hotéis, enfim, mas os principais de tijolos são esses três: shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais. Daí tem o de papéis. Daí o de papéis eles estão atrelados mais à inflação, essas coisas, por isso mesmo que é chamado de papel, porque não está atrelado a coisas físicas. Dito isso, vamos escolher o nosso fundo imobiliário e a nossa ação que a gente vai comparar aqui. Para isso, eu vou pegar aqui do Investidor 10 e ver o ranking deles aqui de ações e de fundos imobiliários. Eu vou pegar o primeiro da ação e o primeiro de fundos imobiliários, que são os maiores patrimônios. Então, eu estou aqui no site, né? E a gente já vê aqui logo de cara ranking de ações. Aqui a gente vai ver que maiores valores de mercado aqui a gente tem a Petrobras, então é ela que eu vou usar, já vou abrir uma outra guia aqui. E aqui eu acho que para fundos imobiliários tem que vir aqui ranking de FIIs e ele tem vários rankings aqui. Mas eu vou vir aqui, ó, maiores valores patrimoniais também. Daí eu vou abrir ele aqui, vamos dar uma olhadinha neles. Só quero falar que eu conheço a Petrobras, né, mas não conheço esse outro fundo imobiliário que eu abri aqui. Eles podem não ter nenhuma relação um com o outro. Eu só estou pegando dois para a gente conseguir ver essa diferença aqui. Mas não significa que o fundo imobiliário tem alguma coisa a ver com extração de petróleo, nem nada disso. Que eu acho que até talvez fosse o certo a fazer, né? Comparar ativos do mesmo setor. Mas só para deixar dito aqui para vocês, né, que eu não estou fazendo isso. Então, primeiro aqui temos Petrobras, que a maioria deve saber, né, do setor de petróleo, gás e combustíveis. Aqui temos a cotação dela de hoje, né? A variação dela dos últimos 12 meses, ela cresceu muito, absurdamente. O PL, P sobre VP e principalmente aqui que a gente quer saber o yield. O yield dela também está muito grande. Assim, para uma empresa é um yield gigantesco. É muito acima do que a gente espera, né? Então, só para deixar isso claro para vocês, um yield legal de uma empresa é a partir de 6%. Ela está com 19,7%, é muita coisa. Mas ainda assim vamos usar ela de comparação. Como eu vou trazer os meus resultados reais, então é bom até para a gente ter essa diferença, para a gente ver tudo isso aí, né? Aqui a valorização dela nos últimos 5 anos, né? A gente vê que ela cresceu demais, e nos últimos 5 anos, se a gente colocasse 1.000, teria voltado 4.200. Então ela teve uma valorização de
320%. É muita coisa. E aqui a gente vê o dividend yield médio dos últimos 5 anos. Eu fiz uma análise aqui, né, da Petrobras, eu mostrei quanto você precisaria investir para ganhar R$500 todos os meses, né? Eu vou deixar aí nos cards para vocês, vale a pena assistir depois desse vídeo aqui. Mas uma das coisas que eu notei lá é exatamente isso daqui, ó, uma disparidade gigantesca entre um ano e outro de dividendos, né? Aqui em 23, 24, né, que é o atual, e 21 até tá ok, tá bem grande, né? Tá quase 20%. Aqui 2022 foi um absurdo a quantidade de dividendos que ela provisionou, só que daí você vê que antes, ó, anos sem dar nenhum dividendo. Então, tipo assim, empresa estatal, né? Tem desses altos e baixos e é um dos motivos de eu não ter gostado muito de Petrobras, exatamente por isso. Não segue um padrão. É muito desigual entre um ano e outro. Mas enfim, agora indo para o nosso fundo imobiliário, aqui é o CANIP11, talvez seja isso. A cotação, o yield dele também está bem grande, quase 10% para um fundo imobiliário, é um yield muito legal. P/VP justo, cravado. Liquidez e a valorização nos últimos 12 meses de quase 15% cresceu também. Aqui, nos últimos 5 anos, a gente vê que se tivesse investido R$1.000, a gente teria 1.451. Ou seja, ele cresceu uns 45%. Vocês veem que fundo imobiliário não é tanto de crescimento e justamente é um dos motivos que a galera mais conservadora gosta de investir em fundos imobiliários, porque ele não cresce tanto, mas na hora de cair ele também não cai tanto. Você vê em momentos de conturbação, de crise, o que cai lá para baixo são as ações e os fundos imobiliários. Eles caem naturalmente também, mas eles caem bem menos. Só que na hora de subir as ações sobem muito mais e os fundos imobiliários também sobem, só que sobem menos, né? Então, em questão de valorização, ações tendem a se valorizar muito mais que os fundos. Ó, esse aqui, por exemplo, é um fundo de papel e você aqui vê segmentos, títulos e valores imobiliários. Então, ele não tem necessariamente imóveis físicos, né? Aqui, o dividend yield médio nos últimos 5 anos dele, nossa, estava bem maior, olha. Beleza? Faz sentido, porque estão cortando a Selic, então ele vem baixando também o yield dele ofertado, né? Mas para a gente comparar, eu fiz aqui uma tabela, né? Então eu vou pegar aqui o valor investido, eu vou colocar R$100.000 em cada um, porque daí vai dar uma diferença bem grande e a gente vai conseguir ver essa diferença no final em dividendos recebidos. Aqui também eu vou colocar 100 mil, transformar para reais. Pronto. Aqui eu vou pegar o dividendo de cada um deles, né, que eu mostrei para vocês, vou colocar aqui. Pronto, aqui é dos últimos 5 anos, certo? E agora, aqui eu vou fazer a conta que a gente precisa fazer, que é pegar isso daqui, multiplicar por esse aqui. Aí eu já vou colocar aqui, ok. A gente vai ver que a gente receberia isso aqui em dividendos por ano, que é um dividendo muito absurdo, é muito absurdo isso aqui, galera. E aqui também, né? Aqui embaixo seria o do fundo imobiliário. Aqui, dividendos recebidos por ano, né? Como a gente pegou nos últimos 5 anos, eu vou pegar aqui e vou multiplicar os dois por 5. Aí a gente vê a grande diferença entre o dividendo da ação e o dividendo do fundo imobiliário. É importante falar que esses dividendos são de resultados passados. Isso não garante resultado futuro, principalmente na ação aqui, igual que eu te mostrei. Então, é importante você ter isso também na sua cabeça. Mas assim, da minha experiência, essa diferença de dividendo entre o fundo imobiliário e a ação está muito grande, né? As ações costumam distribuir menos que os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles foram feitos para isso mesmo, né? Para distribuir dividendos. Eles recebem e eles têm que distribuir pelo menos 95% do que eles recebem, do lucro. Então, essa disparidade aqui tá muito grande. É até por isso que é importante a gente ver os meus resultados já já. Outra coisa que é bom falar também é que as ações não pagam dividendos todos os meses, né? Tem ação que paga 2 meses no ano, tem ação que paga 3, tem ação que paga 4, aí varia. Os fundos imobiliários pagam todos os meses. O que eu acho legal também da gente ver é também a valorização deles, né? Como eu falei para vocês já há pouco, o fundo imobiliário valorizou uns 45% e a Petrobras, quanto que valorizou? Uns 300 e pouco por cento, né? 320%. Então, acho legal também a gente colocar essa valorização para a gente ver o valor final que daria, né? Então, eu poderia muito bem vir aqui, calcular, né, a valorização e somar isso aqui também. Mas, aqui no Investidor 10, ele já traz para a gente, né? Porque ele fala que o valor considera o reinvestimento dos dividendos. Então, essa valorização considera o reinvestimento dos dividendos. É só a gente alterar aqui, em vez de 1.000, eu vou colocar 100 mil, alterar. Então a gente vê que nos últimos 5 anos de dividendos e mais valorização, a gente teria ganhado aqui R$320 mil.
muita coisa, se fosse 100 mil, né, investidos inicial. Já aqui em fundos imobiliários, a gente vê que a gente teria ganho 45 mil reais. Essa diferença no final, eu estou fazendo aqui com vocês juntos, deu muita coisa diferente. Mas vamos ver nos meus resultados se isso reflete realmente. Será que ações são realmente tão boas assim em comparação aos fundos imobiliários? Bem, essa aqui é a minha carteira, para quem não conhece. Aqui em cima são as minhas rendas fixas. Aqui são os meus fundos imobiliários. Aqui meu investimento no exterior, criptomoedas e minhas ações. Aqui, a minha carteira ela já é bem diversificada. Por exemplo, eu tenho aqui na carteira, eu tenho fundo de papel, que é o MXRF11, eu tenho shoppings, eu tenho galpões logísticos, eu tenho lajes corporativas, que são os prédios comerciais. Então, ele é bem diversificado. E aqui também as ações elas são bem diversificadas também. Eu tenho bancos, eu tenho saneamento básico, tratamento de água, né? Saúde, energia elétrica. Então, dá para ver que também é bem diversificada. Então, eu acho que aqui a gente vai conseguir ter uma comparação mais leal com os fundos imobiliários. Porque a última, nossa, foi totalmente desleal comparar a Petrobras. Mas aí eu tinha que pegar uma base e eu peguei os de maiores valores e adiantando aqui foi uma diferença absurda. Então aquilo lá não é o normal, né? Não é a normalidade. Mas só continuando aqui, eu tenho quase 73 mil investidos, deu uma crescidinha bem legal no último mês. Eu vou trazer esse vídeo para vocês também, que eu tenho uma série aqui, se você não conhece, que é rumo aos 100 mil, que eu trago todos os meses as movimentações que eu fiz, o dinheiro que eu investi, enfim. Procura aí no canal que você vai achar. Mas vamos vir aqui para dividendos para a gente ver essa diferença. Eu vou comparar do último ano. Como eu comecei comprando primeiramente fundos imobiliários e depois eu vim comprar ações, eu acho que não é muito legal comparar um com o outro, porque eu investi mais meses em fundos imobiliários do que ações e, lógico, conforme foi passando o tempo, eu fui investindo cada vez mais e tal. Só que do último ano eu acho que é mais leal da gente comparar. Porque as minhas ações e meus fundos imobiliários, eles têm a mesma proporção na minha carteira. Então, cada um deles fica com 24,5%, o ideal, né? Dá uma variada ali, mas sempre está nessa faixa aí que eu tento deixar. Então, temos aqui um gráfico que mostra a relação de proventos recebidos de cada pacote de ativos, né? Vamos dizer assim, da minha carteira. Então, tem exterior, ação, renda fixa e fundos imobiliários. A gente já vê aqui a diferença entre a ação e fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários me pagou 36,5% dos proventos que eu recebi no último ano e a ação pagou 23,3%. Então, aí sim a gente vê a diferença entre o dividend yield dessas duas, né? Que é bem mais justa essa comparação aqui. Eu selecionei aqui para a gente ver cada uma delas, né? Então, em ações eu ganhei R$ 796,18. Vou anotar isso para a gente comparar. Anotei aqui embaixo, agora eu vou pegar dos fundos imobiliários, né? Os famosos FIIs. Aqui dos fundos imobiliários a gente vê que dá R$ 1.244,40. Vou anotar lá também. Então, agora sim a gente vê essa diferença aqui mais sincera, né? Naturalmente, os FIIs de uma carteira diversificada, eles pagam mais, como eu disse, como de ações. Vou pegar também a valorização deles, né, dos ativos das ações e dos FIIs e vou trazer aqui para a gente ver no final essa diferença entre eles. Qual que será que ganhou em questão de valorização total, considerando os dividendos. Então, voltando aqui na minha carteira, é só a gente ver aqui em variação, eu selecionar todos os meus fundos imobiliários, que ele já vai trazer aqui em reais quanto que eu tive de valorização ou desvalorização. Nesse caso, ficou quase igual, né? Quase na mesma, foi R$ 8,93. Resultado muito influenciado por essa perda gigante aqui que eu tive em BSR11, né? E agora a questão da valorização das ações. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar todas aqui e a gente vê que eu tive uma valorização de R$ 118,39. Então a gente vê aqui a diferença, né? As ações, como eu disse antes também, né? Elas tendem a valorizar mais do que os fundos imobiliários. A gente vê exatamente isso aqui. Agora vamos somar e ver quanto que dá essa diferença. A gente vê que os fundos imobiliários, no geral, eles trouxeram mais dinheiro para mim, né? Mais valorização que as ações. Vamos ver aqui a diferença? Eu vou pegar esse, vou dividir por esse. Dá uma diferença de 37%. Então, é uma diferença bem boa, se você parar para pensar. Mas existem muitos fatores que influenciam aqui, como uma ação isolada e um fundo imobiliário deu aquela diferença aqui, que a gente vê gritante. Aliás, vou fazer aqui também esse mesmo cálculo para a gente ver. Aqui dava uma diferença de 61%. Então, como ali deu essa diferença gritante, no meu também
tem coisas que influenciam. Por exemplo, eu tenho ações que não são todas pagadoras de dividendos. A questão dos fundos imobiliários também, do setor dos fundos imobiliários e das ações. No geral, o que eu quero dizer para você é que vai depender de situação, mas agora você já consegue ter uma base para conseguir fazer o cálculo aí dos seus resultados. E rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Bota isso na sua cabeça também. Mas isso é só para ter uma base. No final das contas, o que a gente tem que fazer mesmo é diversificar o patrimônio. Se for da sua estratégia, diversificar o seu patrimônio é o melhor a se fazer. Então, no caso, ter os dois, por que não? Lógico, vai depender da sua idade, vai depender de outros fatores também. Quem tem mais idade gosta de ter mais segurança, então tem mais fundos imobiliários, tem maior porcentagem de fundos imobiliários, ou só tem fundos imobiliários. Quem é mais jovem está disposto a arriscar mais para ter um retorno maior, então pode ser que tenha mais ações. Isso vai depender da pessoa, da idade, de alguns fatores. Mas bem, era isso que eu queria trazer para você. Se você gostou do vídeo, cara, agora sim tá na hora de você deixar o like, se inscrever no canal, principalmente é muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que sai aqui. Mas me fala aí nos comentários, na sua situação, qual que pagou mais, os seus fundos imobiliários ou as suas ações? Em qual delas você teve mais retorno? Eu vou deixar como sugestão esse outro vídeo aqui para você assistir agora na sequência. Vamos continuar investindo em busca da nossa liberdade financeira. Valeu e falou!